Aleluia! O Senhor tem ordenado a sua bênção já, daqui desse altar. Esse altar aqui é um lugar onde Deus encontra liberdade, pastor Ezequiel, pastor Júnior. Aleluia! 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 Vamos falar da palavra de Deus aqui, irmãos. Deus já falou bastante, nós adoramos a Ele. Estamos sentindo a presença dEle. Não te desligue dEle. Se encerrássemos o culto, eu creio que todos já estaríamos abençoados. Então, nós vamos ser sensíveis à voz do Espírito aqui nessa noite. Capítulo 37 do livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Vamos fazer leitura aqui da palavra do Senhor. Êxodo 37, versículo 17. Segundo livro da Bíblia, capítulo 37, versículo 17. Vamos ler a palavra do Senhor. 37, versículo 17. Também o castiçal Vamos ler de a ouro palavra do puro. Senhor. 37, versículo 17. também o castiçal Vamos ler de a ouro palavra do puro. Senhor. 37, Teu pé, versículo também o 17. castiçal Vamos ler de a ouro palavra do puro. Senhor. 37, Teu pé, versículo também o 17. castiçal Vamos de ler a ouro palavra do puro. Senhor. 37, versículo também o 17. castiçal Vamos de ler a ouro palavra do puro. Senhor. Saíam dos seus lados. 3 canas do castiçal de um lado e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. E noutra cana 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoas com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo das suas canas do mesmo. E outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. Suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas, e os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De um talento de ouro puro o fez. E todos os seus utensílios. Sente, por favor. Nós vamos falar aqui, em alguns minutos, sobre um dos utensílios do templo, sobre o castiçal, que também é conhecido como candelabro, aparece em algumas traduções como candeeiro, e pelos hebreus é chamado de menorá. O castiçal, o candeeiro, ou candelabro, é a mesma peça que fazia parte da adoração dentro do templo de Israel. Antes do templo, é claro que houve a construção no deserto ainda do tabernáculo, e foi lá que ele foi colocado. Quando Deus dá ordem para Moisés que se construísse os utensílios do templo, Deus estava colocando nas mãos de Israel uma forma de adorá-lo e a maneira de adorar ao Senhor. Então, com a construção do tabernáculo, é colocado nas mãos de 2 homens, chamados Bezalel e Aloiabe, um nome bem esquisito aqui, a tarefa de construir os artefatos que seriam usados para a construção do tabernáculo lá no deserto. E eu quero falar nessa noite aqui de verdades espirituais que apontam a construção do tabernáculo, e em específico, nós vamos falar aqui de um dos utensílios do tabernáculo chamado de castiçal. O castiçal foi ordenança de Deus para Moisés. O castiçal foi colocado dentro do lugar santo depois de construído, onde estava a mesa dos pães da proposição, e aonde estava o altar para oferecimento do incenso a Deus lá no deserto. O castiçal, então, foi colocado dentro de um lugar onde não tinha janela, era um lugar escuro. O castiçal era a única fonte dentro do lugar santo. Isso aqui nos aponta, dentro do texto que nós lemos aqui, o castiçal de ouro puro, no versículo 17, que ele havia um pé principal e que 6 canas saíam dos seus lados, 3 de um lado
e 3 do outro, apontando aqui para a perfeição de Jesus, apontando de que o castiçal tinha 7 lâmpadas em cima e tinha um centro, e o centro da nossa fé é Cristo. Claro que tudo dentro do tabernáculo aponta em primeiro lugar para Jesus, tudo, ou seja, de maneira espiritual nós podemos ver ali que estava apontando para o que Jesus viria fazer, visto que uma das funções principais do tabernáculo, ou a principal, era a expiação dos pecados de Israel. E tudo isso aponta para aquele cordeiro que ia ser morto ali diariamente sobre o altar do lado de fora do tabernáculo, para a pessoa de Jesus, que uma vez por todas foi morto do lado de fora da porta de Jerusalém, para levar sobre ele todos os nossos pecados através do seu sangue. Então tudo dentro do tabernáculo apontava para Jesus. O castiçal não é diferente, ele apontava para a pessoa amada de Jesus em primeiro lugar, porque Jesus, ele mesmo disse, enquanto estou no mundo. Quando foi curar o cego, ele disse, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O castiçal, com as suas 7 lâmpadas em cima dele, aponta para Jesus em primeiro lugar. Agora Jesus também disse assim, olha, depois que eu saio do mundo, vós sois a luz do mundo. Então ele nos deixou como igreja, ligadas a ele, o castiçal principal, para sermos a fonte de luz que essa terra pode enxergar no meio do mundo de trevas onde nós andamos. Por que tinha a principal luz e a lâmpada principal tinha o pé e o pedestal e as outras 6 eram ligadas nele? Isso aqui tem um significado simbólico. Jesus, o unigênito Filho de Deus, é o centro da nossa fé. E nós todos, como homens que somos, que temos o número 6, que foi criado o homem no dia 6º, o homem 666 nunca chega ao número certo e exato de plenitude, não é da perfeição, mas da plenitude, que é o número 7 de Deus. Nós vemos que as 6 lâmpadas, elas precisam estar ligadas na plenitude que é Deus, o unigênito. Então aí nós temos vida, e nós podemos brilhar no mundo de trevas, como anda o tempo de hoje, os dias que nós estamos vivendo. O castiçal então, com a sua lâmpada principal, Jesus, e as 6 ligadas nele, aponta para o número da plenitude, que é 7. As 7 lâmpadas que haviam sobre ele, as lâmpadas em que nós podemos dizer que somos a luz ou não somos. Estamos vivendo dentro de um mundo de trevas e precisamos fazer a diferença nele. Se olharmos para a Bíblia, capítulo 1 e o versículo 12 de Apocalipse, nós vamos ver lá Jesus caminhando entre os 7 castiçais. E no versículo 20 existe a explicação de por que 7 castiçais. A própria palavra diz que são as 7 igrejas da Ásia. Ou seja, não há heresia nenhuma em dizer que Jesus é o centro da nossa fé, o candelabro principal, e que Ele deixou nós como lâmpadas aqui nessa terra, para brilharmos no tempo de hoje, de agora, em que o mundo todo jaz no maligno e jaz em trevas. O texto que nós lemos, que fala do castiçal, diz que Moisés fez, aqui há uma repetição daquilo que Deus havia mandado fazer, fez também o castiçal de ouro puro, e eu quero que você atente para a palavra de Deus. Fez o castiçal de ouro puro, o castiçal de ouro, o castiçal de ouro puro. Segundo os entendidos, puro é 24 quilates, é a pureza, para resumir tudo e não entrar em polêmica. Ouro sem mistura, ouro puro, 24 quilates. Agora, para se encontrar o ouro puro, nos tempos bíblicos havia a forma, e ainda hoje é utilizada, de as pessoas correrem atrás do metal precioso do ouro. Então, haviam as pessoas que tinham o tato, que tinham o feeling, que tinham a vocação para buscar o ouro lá na natureza. Ainda nos tempos dos anos 80, nós vimos uma grande corrida do ouro lá para o norte do país, para o Pará, um lugar chamado Serra Pelada. Então a gente via na televisão as pessoas correndo atrás do ouro, cavando, parecia um formigueiro humano atrás do metal precioso. O ouro perseguido porque ele tem muito valor, o ouro perseguido porque ele traduz riqueza, traduz perenidade, traduz algo que vive para sempre. E eu quero falar aqui para uma igreja sábia hoje, sobre você e eu como o castiçal na terra, não porque nós somos ouro, mas porque nós temos uma alma eterna dentro de nós, que diz
diz perenidade. Nós temos vida, tem um Espírito que foi soprado por Deus, que está aí dentro de cada um de vocês, e que, aleluia, comunica com as coisas eternas de Deus. E olhando para esse ponto de vista, nós vemos um Deus correndo atrás do homem de barro, e que dentro dele existe uma eternidade que foi soprada nas narinas do homem. Quando Deus busca o homem, Deus quer ter relacionamento com o homem. Deus sempre fez isso desde o princípio. O homem sempre virou as costas para Deus, mas Deus sempre buscou estar próximo do homem. Quando o homem peca no jardim, o homem se esconde atrás da árvore. Deus vem atrás do homem, porque Deus ama aquele que é a sua imagem, a sua semelhança. O homem então se justifica, mas Deus, o Senhor, dá a sentença no jardim, mas mesmo dentro da sentença, Deus dá o escape e diz: olha, vai nascer um da semente da mulher, que vai acabar com o pecado que foi gerado aqui dentro. Ele vai pisar na cabeça da serpente e vai trazer de volta o homem para a minha presença. Quando o homem, filho do homem, chamado de Caim, pecou, Deus correu atrás de Caim e disse: Caim, o pecado jaz à porta. Deus sempre busca o homem, por maior que seja o pecado. Caim havia assassinado o seu irmão, mas Deus busca o homem. Caim virou as costas e foi para a terra de Nod, mas não foi por falta de Deus buscar, porque Deus sempre busca o homem, o ser humano, para estar perto dele. E nós olhamos para Deus na natureza, e nós vemos quando o garimpeiro vai atrás, vai na jazida, ele vai lá na montanha, e não tem empecilho para ele, porque ele vai buscar o que é precioso. E o carpinteiro sai atrás, ele pula o obstáculo, ele corta a mata, ele usa o facão, ele usa as máquinas que tem, mas ele vai até onde está a jazida. E quando ele chega lá, ele tem o tato, ele tem o sentimento e tem a vocação para buscar. Então ele acha, ele encontra uma pedra informe, misturada com barro, com terra, com impureza. Ele olha para aquilo. Eu que não entendo de jazida e de buscar ouro, eu vou dizer uma pedra que não vale nada. É simplesmente mais uma entre tantas que está aí na natureza, que foi deixada por Deus. Não tem valor nenhum. Olhando para aquela pedra um tanto quanto amarelada, misturada com rocha, com barro, com terra, nós vamos entender como homens naturais que aquilo não tem valor. Mas existe alguém que entende disso. Existe o garimpeiro que busca, existe o garimpeiro que sabe que ali no meio do barro e no meio da terra existe um elemento que tem muito valor, que tem um alto valor, que o grama custa muito caro daquele mineral. Então ele busca e ele tira da natureza e ele traz para que possa ele então ser purificado. Nós entendemos aqui que nós estávamos misturados com essa terra, eu e você, todos nós nascemos debaixo do pecado, e na natureza humana em que estamos, nós estamos misturados às imperfeições, misturado a tudo aquilo que traduz o que é dessa terra aqui, ou seja, a cobiça, a ganância, a avareza, a prostituição e as obras que essa carne procura para satisfazer o seu eu. Nós estamos envolvidos com o pecado desde o ventre de nossa mãe, fomos gerados nele. Na natureza humana nós carregamos o velho homem, só que tem um detalhe: Deus olha para o homem, e quando ele olha, ele vê um homem ali, a sua imagem e semelhança. Não quando olhamos para um que está na sarjeta, que está ali, aleluia, preso ao pecado, preso muitas vezes à droga, atirado e rejeitado pela sociedade, descartado pela sua própria família. Mas o amado Espírito Santo, o garimpeiro dos garimpeiros, ele olha para a natureza e vê, está misturado com barro, ele está cheio de imperfeições, mas ali dentro tem ouro, ali dentro tem a preciosidade, dali eu vou extrair o melhor. Ou seja, eu soprei nas narinas dele o eterno Espírito, e eu sei o tamanho do valor que tem, pois custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você está entendendo que o garimpeiro Espírito Santo um dia te buscou na situação em que você estava, cheio de tristeza, de amargura, preso às coisas do mundo, preso, aleluia, à sujeira que essa terra transmite, e que fomos gerados dentro dessa podridão de pecado. Mas ele não olhou para a imperfeição, ele olhou ali e disse: tem tesouro ali dentro, é ouro, tem preciosidade. Eu vou tirar da natureza, vou arrancar do meio dos seus e vou fazer um candelabro. Ele vai brilhar no meio de um mundo que está em trevas, e vai ser um ponto de referência para que muitos possam enxergar a luz e a lâmpada para os seus pés, que é a palavra de Deus. Aleluia. Quantos entendem aqui que o Espírito Santo nos arrancou da jazida? Ele não viu obstáculo, ele não viu, aleluia, aquilo que podia atrapalhar, mas ele usou alguém. Ele sempre usa alguém, ele sempre usa alguém para ir lá e te arrancar, aleluia, da situação de pecado. E estendeu a sua mão, um Deus tão maravilhoso e tão grande, que mede o universo a palmo.
palmo, que pesa o mar na sua mão, mas que se inclina para nós. Aleluia, aleluia. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, tirou-me de um lamaçal, de um charco de lodo, pôs um cântico novo na minha boca, e os meus pés estão em cima da rocha. Quem está com o pé na rocha aqui, aleluia, não teme o amanhã, porque Ele pagou o preço. Quem pode sentir a presença do maravilhoso Espírito Santo que te garimpou, te arrancou da natureza humana, aonde talvez a olhos humanos você não valia nada, e você mesmo olhava para si e dizia assim: não tem saída. Não vale nada. Por isso que o mundo não entende. O camarada cometeu tanto crime. Ali em Caxias do Sul nós tivemos a oportunidade de batizar um homem chamado Hermano. Ninguém podia com o Hermano. O bairro Pioneiro, chegou o Hermano, era uma loucura. Feche a janela, feche as portas, corram para dentro de casa. Saiam da frente porque está chegando aí o repolho, era o apelido dele. Ninguém podia com ele. Foi condenado a muitos anos de cadeia, levou tiro, rasgou todo o corpo fugindo da polícia, apanhou muito, caiu de penhasco de 20 metros de altura, quebrou o crânio, não morreu, porque Deus tinha um propósito com ele. O garimpeiro olhou e disse: eu tenho coisa preciosa para fazer através dessa vida. A sociedade rejeitou. Mas um dia o departamento de evangelismo chegou dentro do presídio, e eu tive a oportunidade de batizar o irmão na congregação que a gente atendia lá em Caxias do Sul. A situação virou e inverteu, e depois de um tempo ele criou tanta credibilidade que eu mesmo saí para viajar algumas vezes, e precisei deixar o irmão para cuidar da minha casa. Deus faz essas coisas, Deus inverte, aleluia, aquilo que a olhos humanos está perdido. O Deus que nós servimos ainda continua sendo o mesmo que busca para brilhar no meio das trevas e arrancar, aleluia, das mãos de Satanás. Quem quer ser instrumento de Deus aqui como luz do mundo na hora final, aleluia, aleluia. Então o garimpeiro traz para si a pedra, a pepita de ouro, com alegria, com felicidade. É porque ali está coisa preciosa ali dentro. Aquilo que eu não dou valor, o garimpeiro dá valor. Aquilo que eu entendo que não vale nada, ele sabe que ali no meio está a preciosidade, e que dali ele vai extrair o melhor, para ser então ouro puro, para fazer o candelabro, e para ser instrumento de louvor seu, para que as pessoas possam enxergar a luz no meio de um mundo perdido. E quando ele faz isso, ele vai para dentro do ribeiro, ainda dentro do rio. Eu gostei muito do que falou o irmão aqui. Porque o garimpeiro pega a pepita de ouro, pega um instrumento chamado bateia, que não é nada mais, nada menos que uma peneira com um furo no meio, e vai para dentro do rio com água até a cintura, e larga as pepitas de ouro que ele buscou da natureza ali dentro. É coisa simples, né? Mas é assim que ele faz. Por que ele faz isso? Por que ele pega uma peneira dessas aí, de metal, e começa a bater de um lado para o outro? Chega a cantar a pedrinha dentro da peneira. É coisa linda, né? Não é porque ele quer o mal para a pepita, mas é porque ele quer arrancar a pedra, que não vale nada. Ele quer arrancar o cascalho que está atrapalhando. Ele quer arrancar aquele barro velho que nós trazemos, né, pastor Lemos? Da natureza. Aquilo que está atrapalhando, para que possa ser um instrumento nas mãos dele, como o candelabro era um instrumento, única luz dentro do lugar santo. Quando o irmão falou aqui sobre a corça, que ela sente sede, e quando sente sede ela exala um odor que atrai o predador. Assim somos nós também. Aqui se fala da sede pela presença do Espírito Santo de Deus, pela sede, porque o Espírito de Deus é simbolizado pela água na Bíblia, mas também a palavra do Senhor é simbolizada pela água, né? A palavra do Senhor também é símbolo de água. Quando Isaías disse assim: assim como a chuva e a neve, elas descem para a terra e não voltam para o céu, ou seja, o ciclo das águas, ela não volta para lá,
antes que faça a obra que tem que fazer, assim a minha palavra, diz o Senhor, ela não torna para mim vazia, mas ela sai do céu e ela faz o que tem que fazer na terra. O efeito da água, o Espírito e a palavra dentro do coração do homem, é que quando o homem está na mão de Deus, e o garimpeiro está com a água pela cintura, ele começa a bater dentro da peneira para arrancar a impureza. Aí o camarada chega e se confronta com o poder da palavra. Ele é um tremendo do 171, como diz aí fora, né? Dá nota em pingo d'água e faz um top ainda. Agora, quando a lei não consegue fazer, quando a lei não consegue tirar do hermano, o velho homem, ele chega diante de uma palavra tão simples que diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados. Tu estás sobrecarregado. Sobrecarregado, é um Fusca carregando 30 toneladas nas costas, sobrecarregado, está esmagado, e eu vos aliviarei. Aleluia, aleluia. Tome sobre vós o meu jugo, o jugo da palavra. Aleluia. Encontrareis descanso para vossa alma. O ser humano, diante de uma palavra dessa, pregada na autoridade do Espírito, diante de um louvor que toca o céu e que enche a alma do ser humano, quebranta a sua cerviz, aleluia. E não tem alma, por mais dura que seja, que diante da palavra de Deus, confrontada pelo poder do Espírito Santo, dentro da sua alma, a Bíblia diz que ela vai lá, nas juntas e medulas, ela toca lá na divisão. Quem vai saber onde é a divisão, hein? A ciência não sabe onde é a divisão da alma e do espírito, mas o Deus que conhece todas as coisas sabe que ali tem um espírito eterno e ali tem uma alma gemendo com sede. Então ele vai lá e toca, aleluia, na divisão. E quando toca na junta e medula, a junta é para fazer mexer e a medula é para ficar de pé da coluna. Ele tira o homem que está caído, aleluia, que não anda mais espiritualmente, ele coloca de pé e ele faz caminhar, aleluia, pelo poder dessa palavra. Assim é a água, assim, aleluia, é a peneira na mão do garimpeiro que está lá na beira do rio. Ele te joga de um lado, ele te joga do outro, mas está saltando caco para tudo quanto é lado, o barro sai junto, aleluia. Parece que está doendo, que não está fácil, mas o Deus que sabe todas as coisas está purificando aquele que é arrancado da natureza, para que possa ser um instrumento poderoso em suas mãos. Quantos estão entendendo o poder da palavra aqui nessa noite? Que o garimpeiro está com a peneira na mão, irmãos, é ele que está com a peneira na mão. Tem uma notícia boa aqui, olha, o Pedro achou que estava convertido. Jesus disse: Pedro, quando você se converter, você vai lá e confirma os teus irmãos. Aí o Pedro diz assim: não, mas peraí, não é bem assim. Aí Jesus disse para ele: Pedro, Satanás pediu para cirandar a tua alma, ele pediu para peneirar, em outras palavras, a tua alma. Eu roguei ao Pai, Pedro. Então Jesus roga ao Pai, porque a peneira não está na mão de Satanás, a peneira está na mão de Deus, aleluia, aleluia. E ele sabe até onde está a tua estrutura, mas ele vai arrancar aquilo que for preciso, para que nós possamos brilhar aqui nessa terra. Quem está entendendo o linguajar de Deus aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Em segundo lugar, o garimpeiro arrancou da jazida, ele tira a primeira impureza dentro da água ainda. Então já temos uma pepita de ouro agora para ser usada. A Bíblia diz aqui, ó, que o castiçal foi feito de ouro puro. É puro. É claro que 100% mesmo, se for analisar, nunca será, porque nós sempre procuramos a perfeição. Mas o ouro considerado puro é 24 quilates. Então agora, com a água pela cintura, o garimpeiro purifica em primeiro lugar essa pepita. Ela já cria um valor muito mais alto. É quando o homem é confrontado pelo poder do Espírito e pelo poder da palavra. O homem deixa de, aleluia, de ter aquela sua natureza original e passa a ser lapidado pelo próprio Deus, pelo poder da sua palavra. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Por isso que tudo que provém, aleluia, da palavra de Deus é fonte de vida para nós. É por isso que o jornal de amanhã está mais atrasado do que a Bíblia, ela é mais atual. Por quê? Porque ela comunica com coisas eternas que nós vamos precisar amanhã. Já dizia Billy Graham, né? Que a palavra de Deus é mais atual que o jornal que vai sair amanhã cedo, com a vitória do pastor Lemos, em nome de Jesus. Mas é aí que está o fundamento da nossa fé, aleluia. A Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã, e essa é a fonte eterna de riqueza que nós temos à nossa disposição, porque nós somos confrontados, aleluia, quando chegamos diante da palavra. Em segundo lugar, quando se sai da jazida, quando se vai para a água, vai ser levado na mão do ourives.
E nós vamos abreviar aqui, por causa do horário. Então Orives toma a pepita de ouro em suas mãos e pega um instrumento chamado cadinho. Ou seja, é uma panelinha, antigamente era feito assim. A panela do material refratário, onde era colocado as pepitas dentro desse cadinho, fogo colocado embaixo, aquecido ao extremo, e quando se aquecia esse cadinho, então essa pepita de ouro que já passou pela primeira purificação, ela passa pela purificação agora do fogo, ou seja, o material vai trocar a sua consistência sólida e vai se tornar líquido. Existe um ponto chamado ponto de fusão dos metais. A tabela periódica, inclusive a água, os minerais, a água tem em 0 grau o seu ponto de fusão, ou seja, ela passa do sólido para o líquido quando chega a 0, né? É o gelo que, se você deixou ele em 0 grau, ele vai derreter. Ele está abaixo de 0, está congelado. É mais ou menos assim. E o ponto de fusão do ouro é 1063 graus. 1063, 1064. É o ponto de fusão, que ele passa do estado sólido para o estado líquido. O ouro é colocado dentro do cadinho e ele é levado à temperatura extrema. E assim é todo aquele que é chamado por Deus. É verdade, pastor Roberto? Não existe ninguém que seja chamado por Deus que não seja levado a temperaturas extremas. Ele sai da natureza, vai para a água, sai da água, vai para o fogo. É a coisa mais boa que tem, depois que está purificado. Porque enquanto está passando o processo, derrete todas as moléculas, se solta as impurezas que estão presas. É só assim que Deus consegue fazer, ou Deus sabe fazer, né? É assim que Deus tira aquilo que ainda ficou da primeira lavagem, da palavra, pelo Espírito Santo e pela palavra de novo, porque o Espírito é fogo e a palavra também é fogo, mas aqui é um outro grau de tratamento de Deus, o poderoso Deus que nos arrancou da natureza e que nos arranca, aleluia, de lá, é o poderoso Deus que através do seu Santo Espírito Santo nos purifica e nos santifica a cada dia, pelo poder do seu fogo pentecostal, aleluia, aleluia. Antigamente, quando eu morei na roça lá, não foi muito tempo, mas eu pude observar. Meu pai cortava a capoeira e deixava um tempo lá, deixava uns, não sei, 1 mês, 2 meses lá, até que secava aquela capoeira. Depois de roçada secava, e depois de seca, ele fazia aquelas contenções lá e tocava fogo naquilo, é verdade? Como é que é o nome? Acego? Acero, isso mesmo, o acero, para que não pegue fogo aonde não deve, Deus faz assim mesmo, da mesma forma. Então o pai fazia assim, fazia o acero, separava a capoeira que tinha que queimar, tocava ali fogo num canto. Mas a coisa mais linda que tem quando pega fogo é você analisar o que sai dali do meio. Sai aranha, sai cobra, sai sapo, sai tudo quanto é tipo de bicho que tem ali, tudo quanto é inseto, e vai embora, porque no fogo eles não resistem. E o ser humano é bem assim mesmo, é bem assim. Quando o fogo de Deus pega na nossa vida, sai aquela lesma que não consegue caminhar, sai aquele inseto peçonhento, aranha, sai a falsidade da serpente, sai aquilo que atrapalha os animais répteis que estão ali, simplesmente para tirar o brilho do homem, eles vão embora, porque o fogo, ele tem o poder de purificar. É por isso que o profeta Isaías falava com propriedade, aleluia, eu não te provei como se prova a prata, eu te provo na fornalha,
no fogo da aflição. E quando o fogo do Espírito Santo vem, e nós somos, aleluia, confrontados com as nossas misérias, não existe nada, aleluia, que fique de humano em nós, mas vai embora, aleluia. É por isso, irmãos, é por isso que um homem como eu conheci ali em Caxias do Sul, pastor Altamiro, homem muito bravo, um gaúcho daqueles, de não pegar com a unha, como dizia minha mãe. Homem que brigava dando risada, a espada, a facão. Não chorava por nada. Nem no dia em que sua mãe morreu não derramou uma lágrima. De jeito nenhum. Mas no entanto hoje, se for olhar para o pastor Altamiro, quando ele começa a ouvir os louvores, adorar a Deus, ouvir o poder da palavra, o homem parece uma criança. Ele derrama a sua alma, as suas lágrimas, diante de um Deus poderoso. O ser humano pode ser mais duro que seja, agora quando o fogo de Deus começa a pegar na sua vida, o homem mais durão, ele passa a ser uma criança. Ele se derrama e se derrete, porque é fogo, e é muito fogo. E eu louvo a Deus por essa igreja aqui, que tem o poder da palavra, e tem também o poder e a liberdade para que o Espírito Santo, o fogo de Deus, possa agir. Aleluia. Quantos amam esse fogo de Deus em sua vida? Aleluia, 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 aleluia. Quantos são dependentes do poder da palavra e amam o fogo pentecostal? Irmãos, o fogo de Deus é que faz o marco da diferença na nossa vida. Aleluia. Nós ouvimos falar de muitos homens influenciados pelo fogo de Deus, da Bíblia. Paulo, onde Paulo chegava as coisas aconteciam, o poder de Deus era manifestado. Isso é para nós, irmãos, é para nós nos nossos dias. Coisa bem boa, o Espírito Santo ainda continua agindo na sua igreja. Existia um pregador americano chamado Charles Finney. Ele chegou uma certa oportunidade numa cidade e pregou um sermão. Conta-se que no dia seguinte ao seu sermão, o impacto da palavra foi tão grande, e do poder do Espírito, que ele entrou dentro de uma fábrica. Os irmãos que leram Heróis da Fé aqui sabem. E nessa fábrica estavam as mulheres trabalhando ali, enquanto elas trabalhavam numa fábrica que era tocada a rodão, tocada a um rio. Elas foram confrontadas com o rosto de Charles Finney. Não precisou lhe falar palavra nenhuma. Mas aonde ele passava, elas olhavam para aquele rosto daquele homem esguio, magro, magrelo. E quando olhavam para ele, elas sentiam dentro da sua alma a necessidade de ter um encontro com Deus. Isso é candelabro, irmãos. Isso é ser purificado pela água e pelo fogo de Deus. Aleluia. Aleluia. O dono da fábrica teve que parar os trabalhos, interrompeu tudo e disse: vamos tratar dos problemas da alma de vocês, vamos tratar dos problemas da nossa alma. Conta-se que por meses e meses e meses a fio, naquela cidade não houve mais baile, que era a diversão profana que existia naquela época. A cidade não teve mais baile. É o poder de influenciar uma sociedade, é o poder de ser luz do mundo, é o poder, aleluia, de fazer a diferença no meio das trevas, de ser luz, aleluia, no meio de uma sociedade que está perdida. O mesmo Deus é o Deus dessa igreja, é o meu, é o teu. O mesmo Deus ainda continua nos chamando para exercitar o seu poder através da minha e da tua vida. Ele desafia nessa noite, escuta aqui, irmãos. Essa igreja foi levantada lá no Belém do Pará por causa que 2 doidos saíram dos Estados Unidos. Depois de sair da Suécia, eles foram para os Estados Unidos, foram batizados no Espírito Santo. Todo mundo conhece a história das Assembleias de Deus. Mas 2 doidos, cheios do poder da palavra e do poder do Espírito Santo, chegaram no Pará. Debaixo de um pé de manga eles oraram e pediram a direção para Deus. E a partir dali começaram, aleluia, a influenciar essa terra. Hoje nós temos milhões, mais de 20 milhões, segundo estatísticas, de crentes da Assembleia de Deus. E quantos que já morreram e dormem no Senhor, influenciado por causa de 2. Deus procura aqui um nessa noite, para exercer o poder dele, de ser luz no mundo, influenciar uma sociedade que está indo embora. Deus procura um moço, uma moça. Eu louvo a Deus pelos jovens da nossa igreja aqui. E no domingo passado nós vimos aqui, impactado pela glória de Deus. Deus quer levantar, aleluia, essa geração aqui, para fazer a diferença no meio da nossa sociedade. Eu estou crendo, eu estou acreditando que estão aqui dentro, estão aqui, são os nossos filhos. Eu creio nisso. Deus ainda, aleluia, vai mostrar para os nossos olhos ver, aleluia, quem crê aqui na palavra profética.
Quem recebe aí para dentro da tua casa, aleluia, aleluia, é o poder do fogo pentecostal, é o poder, aleluia, do fogo de Deus, aleluia. Vamos encerrar aqui. Depois de purificado pela água e pelo fogo, o ouro então era levado e chega nas mãos dos dois artífices, Bezalel e Aloiabe, os nomezinhos aqui. Moisés dá ordem a eles: façam segundo Deus me deu a planta lá no Monte Sinai. 1 talento de ouro, diz a Bíblia. 1 talento de ouro puro. Versículo de número 24. 1 talento de ouro puro fez, e todos os seus utensílios. Versículo 17, fez também o castiçal de ouro puro de obra batida. Fez esse castiçal. Eu vou encerrar. De obra batida. Diga comigo. De obra batida. De obra batida. Vamos ensaiar melhor, que nós estamos errando aí. Eu vou dizer de obra e vocês dizem batida. Daí vai ficar bem batido no coração. De obra batida. Agora melhorou bastante. Então isso significa que Deus, quando busca o material para fazer o candelabro, Ele pega esse material, derrete e larga dentro de uma forma e está feito o candelabro. É isso? Não é isso não. Ele derrete o ouro e não lança dentro de uma forma, pastor Ezequiel. Não. Deus não faz trabalho em série, irmão. Aí do teu lado está um que não é igual a você. Deus não faz trabalho em série. Quem faz trabalho em série é a Volkswagen, é a Ford. Aí sim, eles constroem o carro lá em série, cada um faz a sua parte. Deus não faz isso aí. Deus não usa uma forma para fazer o castiçal. Não. Deus pega o ouro, aquela bola informe, e Deus faz ela de obra. Esqueceram, irmão? De obra batida. É assim que Deus faz. Coisa boa é passar pela água, coisa boa é passar pelo fogo, mas melhor ainda é passar pelo martelo de Deus. Melhor ainda é passar pelo martelo, porque no martelo é que Deus vai fabricar o seu candelabro. Está bonito, está perfumado, está cheiroso, não está mais no mundo, já foi limpo pelo poder da palavra, recebe o poder do Espírito todo momento. E aí você diz assim: por que, Jesus, que eu sofro tanto? Por quê? Sendo que eu procuro ser fiel. Porque eu estava lendo o livro de Jó, e eu tenho tirado tempo para ler o livro de Jó nesses dias, pastor Janes, muito mais do que eu li quando me converti, porque é Deus que nos leva às vezes para esses momentos, o momento do martelo. Aí você vê Jó não blasfemou, mas o que Jó se queixou? É só ler o livro dele para você ver. Ele chega a dizer que o Senhor se irou contra mim, virou contra mim o seu braço, mandou contra mim o seu furor. Já pensou, irmão? E nós, irmãos, todos passamos por esses momentos aqui. O horário se foi embora, irmãos. Chegou no horário, pastor Ezequiel. Vamos orar pelo povo? Vamos orar pelo povo. Fiquemos em pé então, irmãos. Eu vou passar para o pastor, não sei se tem mais alguma coisa a fazer. Então vamos lá, irmãos, vamos fazer uma oração aqui, todos juntos aqui. Escute, Deus nos faz e nos molda com o seu martelo. O seu irmão que está do teu lado não é igual a você, porque você tem o DNA espiritual e cada um tem. Quando nós entendemos essas coisas, nós vivemos numa igreja que ninguém tem inveja do outro, porque o outro canta bem, o outro prega bem, o outro dirige bem, porque todos nós temos uma identidade, um DNA espiritual. E respeite o teu irmão, porque ele foi feito a martelo como você. Tu olha para ele e diz assim: nossa, mas como Deus usa, que poder, que autoridade lá. Eu gostaria de dirigir como ele. Escute, antes de querer chegar no lugar dele, experimenta passar o que ele já passou. Te coloca dentro da veste dele, vai viver lá no começo da fé, e venha vindo para ver quanta martelada o Deus vivo já deu na sua vida. Não porque eu dei a ele, mas porque está formando um castiçal lindo. Vocês viram que era uma peça só? Quanta cana, quanto copo. Eu não entrei aqui nas maçãs, nas canas, nos copos. É a coisa mais linda. Se for ver a foto do castiçal, é uma pintura, é a coisa mais linda que tem.
Aí eles dizem assim, mas que coisa bonita é ver pregar, cantar assim dessa forma. Que coisa mais linda. Agora vai levar martelada em tudo que é canto do corpo. Hã? Podiam olhar para Jó e dizer, olha, o Satanás chegou lá diante de Deus e disse, claro, o Senhor está enchendo ele de bens. É por isso que ele louva a ti. Coisa linda, o homem está lá, está rico. Aí Deus diz, tira tudo dele, tu vai ver. Tirou tudo dele. Aí vem o martelo de um lado. Diz a Bíblia que atacou os 4 cantos da casa onde estavam os filhos, né? 4 cantos. É martelo em 4. Já pensou, irmãos? Algum leva uma marteladinha só de um ladinho e já diz assim, mas não vou mais servir a Deus. Agora experimenta passar pelo martelo de Deus em tudo quanto é canto do seu corpo. E era o próprio Satanás aqui o instrumento para bater em Jó, viu? Era o próprio inimigo. Agora tem uma coisa certa, viu? O ouro, ele se molda, mas ele não se quebra. 1 grama de ouro em laboratório, ele fica com 1 metro quadrado aproximadamente, viu? 1 grama, que é uma coisinha que você não enxerga. Se tu apertar em laboratório ele não vai desmanchar. Se for puro, ele vai expandir, ele vai crescer, vai ficar transparente, vai pegar quase 1 metro quadrado, mas ele não vai quebrar. Sabe por quê? Porque quando o martelo vinha em Jó, era o diabo que batia nele, mas estava na mão de Deus. Deus sabe até onde vai, irmão. Deus sabe até onde vai a força do ouro. E o martelo pegando e fazendo a forma. Quanto mais batia, mais pegava forma. Assim é o castiçal. Quanto mais batia, mais longe vai. Assim era José. Bateram em casa, foi para a cisterna. Bateram na cisterna, foi para o Egito. Bateram no Egito, foi para a cadeia. Bateram na cadeia, 2 anos preso. Mas um belo dia ele sai da cadeia para ser o que foi. O José que dava de comer na boca dos seus irmãos. Aleluia. Não reclame do martelo, não. Não reclame. Não reclame, porque é assim que Deus vai fazer você ir mais longe do que você imagina. Aleluia. Deus falou com você, por favor, sai do seu lugar, vamos orar juntos. Nessa noite aqui, Deus quer encher com o poder da sua glória a tua vida. Eu sei que Deus falou com você. Eu sei que Deus falou contigo nessa noite. Vamos orar juntos, irmãos. O mesmo Deus que te tirou lá da jazida está te chamando aqui e quer fazer de você um instrumento maior para iluminar esse mundo que está em treva. Quem entendeu a palavra e Deus falou com você e gostaria de orar comigo, sai do seu lugar nessa hora e vem para frente adorando a Ele. Deus vai te encher aqui da sua glória nessa noite. O Espírito Santo está convocando os seus guerreiros nessa noite aqui. Os guerreiros que vão fazer a diferença na hora final, que sabem o que é passar pela água, pelo fogo e pelo martelo de Deus, mas que querem fazer a diferença dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro, dentro da sua loja, dentro do seu emprego, dentro, no meio dos amigos, e aí fora no mundo perdido. Vem para frente aqui, Deus quer renovar as tuas forças. Deus sabe até onde está a tua força nessa noite. Tem gente que entrou aqui, aleluia, com as suas forças indo para o final, mas o mesmo Pai, o mesmo Filho, o mesmo Espírito Santo que te chamou um dia, está aqui para renovar as tuas forças. Isso, vem com fé adorando a Ele, vem com fé adorando aquele que tem poder para fazer de você um instrumento na terra. Está doendo o martelo, sai do teu lugar, sai do teu lugar e vem para frente, porque Deus, o Senhor, quer renovar as tuas forças nessa noite. É Ele que faz a ferida, é Ele que sara. Isso. Isto. Enquanto os irmãos cantam, sai do teu lugar. Vem receber a oração da fé nessa noite. Deus vai renovar as tuas forças. Minha colheita, minha herança. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer um convite aqui. Nós temos no nosso meio alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, aceitando Ele como seu Salvador. Se temos alguém, a oportunidade está aberta agora. Eu não te convido para você vir numa vida de prosperidade em todas as áreas, não. Porque isso vai acompanhar. Isso é natural.
Mas eu te convido para uma vida de renúncia, para viver o evangelho genuíno e buscar o reino de Deus acima de tudo, e as demais coisas vão acompanhar a tua vida. Temos alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar nessa hora? Levante a sua mão para cima. Temos alguém que estava afastado? Temos uma moça aqui, opa, e decidida ainda, viu? Tem certeza que você quer passar pela água, pelo fogo e pelo martelo de Deus? Aleluia! Aleluia! Temos mais alguém que gostaria de entregar a vida para Jesus? Levante a mão bem alto onde você está. Tem alguém? Alguém que está aqui na frente, ou alguém que está aqui na nave, ou alguém que está na galeria, que gostaria de tomar uma decisão, a decisão mais vitoriosa da vida de um ser humano. O garimpeiro te busca e te procura nessa noite. O garimpeiro procura e sabe onde você está, a situação que você está. Aleluia! Se ele te achou, deixa ele te trazer para a beira do rio. É hoje, é hoje. É nessa noite que vai virar a situação. Tu vai ver o verdadeiro valor que está aí dentro de você, que você nem imagina. Às vezes você mesmo não dá valor para você, quanto mais os outros. Mas existe um Deus que deu tanto valor, que mandou que ele tinha de melhor o seu filho. Pagou o preço com o próprio sangue, para você sentir o que está sentindo aí. Temos alguém que estava afastado da casa de Deus e que nessa noite gostaria de voltar? Levante a sua mão, por favor. Alguém que estava afastado da casa de Deus e veio ouvir a palavra e quer tomar uma decisão agora. Temos alguém? Por favor, se manifeste, eu quero orar com você. Temos? Aonde? Estava afastado, filho? É mesmo? Esse aqui foi trazido por Deus, pastor. Não foi cantor, não foi pregador, nada disso. É Deus mesmo. Desde o princípio do culto, quando os irmãos louvavam a Deus aqui. Estava afastado, filho? É daqui da igreja mesmo, pastor? É daqui? É dos nossos? Olha aí, que bom que você voltou.